Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Muitas vezes as pessoas vêm no canal e falam assim: nossa, Tiago, mas você denuncia tantas coisas da teologia da libertação, traz outros vídeos que não sejam denúncias também. E nos últimos tempos tem tentado fazer isso também. Trazer vídeos com trechos de pregações, de padres, de bispos, que vem para nos catequizar e edificar a nossa fé, sempre também comentando a respeito desse assunto. E eu queria trazer para vocês um vídeo maravilhoso hoje de Dom Devair, bispo de Piracicaba. Inclusive, já anuncio aos senhores que nós faremos uma live, eu e Dom Devair, dia 1º de outubro, às 8h30, com o tema, aliás, como defender a verdade em tempos de crise. E Dom Devair soltou algumas catequeses no seu perfil no Instagram, depois vai lá e segue ele também. E eu sempre fico muito feliz quando eu vejo um bispo católico sem medo de pregar, anunciar a verdade, mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo, como diz Dom Adair José Guimarães, tempos estranhos. Dom Devair também tem sido um grande farol ali no interior de São Paulo, e eu quero colocar essas catequeses dele para que possa edificar hoje, domingo, dia do Senhor, edificar as nossas vidas. Prestem atenção nas palavras de Dom Devair. Quando Jesus anuncia a radicalidade da decisão que nós precisamos ter para seguir Jesus, existe um escândalo da parte de alguns. Muitos discípulos se escandalizaram da fé, e hoje não é diferente. As pessoas se escandalizam diante de alguém que quer viver a sua fé de maneira coerente. As pessoas se escandalizam diante de alguém que fala: isso está errado. Quando se proclama, se anuncia a verdade, isso causa um escândalo, porque está em desacordo com a cultura do nosso tempo, porque está em desacordo com o que eu penso, porque isso não é acolhida, porque essa não é a igreja de Jesus, porque não é assim que Jesus acolheu. Jesus acolheu os pecadores, e Jesus sim acolheu os pecadores para tirar os pecadores do pecado. Jesus não acolheu os pecadores para deixar que eles vivessem a sua vida do jeito que quisessem. Jesus não passou a mão na cabeça dos discípulos dizendo: podem viver como vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, e ainda assim vocês serão meus discípulos. A proposta de Jesus é uma proposta de conversão, não é uma proposta de aceitação simples, passiva do pecado, e isso não é acolhida. Isto é mentira, e hoje se conta esta mentira como se fosse uma mentira cristã, como se acolher significasse pura e simplesmente aceitar o outro com todas as suas realidades de pecado e não tivesse nenhuma necessidade de conversão. E a conversão é para os cristãos, a conversão é para nós. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas quem se dispõe a seguir Jesus deve seguir o Evangelho tal como ele é, não tentar à sua maneira modificar o Evangelho para que ele fique mais saboroso, mais dentro da nossa realidade, mais dentro da nossa cultura, mais dentro dos nossos tempos. É importante testemunhar o seguimento de Jesus no meio desta geração incrédula que desafia a nossa fé. Ser católico assim, nós achamos que está tudo bem levar a nossa vida de fé de um jeito, e a nossa vida pessoal da maneira como eu penso, da maneira como eu imagino que seja correta.
Não, na minha vida a fé não tem nada a ver. Deus só serve para atender os seus pedidos, as orações que você entrega para Ele e exige que Ele cumpra rapidamente. Tem uma doença, Deus tem que curar, mas o pecado pode continuar do jeito que está. E Jesus não veio para curar a doença, Jesus veio para curar o pecado, porque é o pecado que mata o ser humano, é o pecado que faz com que o ser humano perca a sua vida, perca o céu, perca a vida eterna. E se nós não tivermos clareza disso, a fé vai ser uma aguinha com açúcar que a gente usa em determinados momentos, mas não serve para a vida prática. O que é a catequese? A catequese não é um anúncio de uma palavra doce, saborosa, que vai agradando as pessoas, que vai agradando a plateia. Mas a catequese é um convite à conversão, é anunciar a palavra de Deus às novas gerações ou aquelas pessoas que procuram a igreja para que a partir do anúncio do evangelho façam um caminho de conversão. Por isso que não serve qualquer coisa para a gente fazer catequese, mas serve o catecismo da igreja. Servem as verdades de ontem, hoje e sempre. Não servem as meias verdades ou as mentiras contadas pelo mundo, que vai aos poucos deturpando a fé cristã, que vai aos poucos mudando o comportamento das pessoas, que vai aos poucos fazendo com que as pessoas sintam-se: mas esta palavra é muito ruim de ser escutada. Catequistas, cuidado com o que vocês ensinam, cuidado com aquilo que vocês falam, porque nas mãos de vocês estão aqueles que precisam aprender a fé, não as mentiras, mas a verdade limpa da fé, a verdade transparente da fé, que leva à salvação das almas. Cuidado para não aprenderem ou não transmitirem coisas que são até pessoais, crenças, vontades, desejos, coisas que vão sendo colocadas, acolhida que não é acolhida, porque não chama conversão. Cuidado, vocês têm uma grande responsabilidade. A igreja precisa dos catequistas para fazer com que as novas gerações aprendam esse caminho da fé. E é isso que vocês precisam ensinar. Vocês não têm nenhuma obrigação de agradar ou de transmitir uma mensagem doce, mas vocês têm a obrigação de transmitir e ensinar a verdade do evangelho. Esta é a missão do catequista. Meus irmãos, pois bem, lembro aos senhores que a primeira palavra de Jesus é: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele não fala assim: olha, não convertei. Você pode até acreditar no Evangelho, mas não converte nada. Não. Jesus, ele fala da conversão. O que é conversão? É você mudar a direção, é você mudar de vida. Se a palavra de Deus não gerar em nossos corações uma mudança, se a palavra de Deus não gerar em nossas vidas algo que faça com que nós mudemos os caminhos errados, aí, ou eu sou santo, ou eu não estou escutando a palavra de Deus. E aliás, perfeito, né? Foi Jesus. Ele viveu plenamente ali a palavra de Deus. Os santos que nós temos, eles buscaram essa perfeição. É isso que nós fazemos, nós buscamos a perfeição. E não existe como buscar a perfeição sem a conversão, que é entrar na forma de Cristo. Então, queridos, que essas palavras fortes, edificantes de Dom Devair possam realmente nos trazer a essa realidade que não existe crer no Evangelho sem mudança de vida, sem conversão. Que Deus nos abençoe nesse dia. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.